Tem essa mensagem aqui do André Porfírio, assim, o André está entre aqueles que não entenderam, né? Se o time estivesse vencendo, será que a torcida iria protestar? O time está em segundo lugar no campeonato, o time está na final da Liga Europa, né, porque goleou a Roma, ou seja, o time vai jogar uma competição que pode valer mais um título. É claro que são posições que eu considero incompatíveis com um clube tão gigantesco. Mas o time não está numa crise, sendo rebaixado. O United não está na situação do Vasco, que foi para a segunda divisão. Não está na situação do Cruzeiro, que foi para a segunda divisão, do Botafogo, que foi para a segunda divisão, do Coritiba, que foi para a segunda divisão, do Guarani, que está segunda, todos os times que foram campeões brasileiros que estão na segunda divisão. Alguns maiores, outros nem tanto. Ele está vivendo um momento em que ele está até bem colocado, mas a questão é maior. Inclusive, até eu expliquei já, vou até mostrar rapidamente aqui, né? O pessoal sempre pergunta. Esse cachecol aqui, do FC United, que é o clube fundado pelos torcedores do Manchester United, logo depois da compra do clube pelo Malcolm Glazer, que morreu em 2014, e agora os seus filhos é que estão tocando o barco e fazendo lá as bobagens deles. Ou seja, os caras foram capazes de fundar um clube. Eu até fiz um vídeo para o canal, ontem recoloquei esse vídeo nas redes sociais, o link, em 2019, quando nós estivemos lá no FC United. É um negócio impressionante, você criar um clube para demonstrar a insatisfação com a venda do seu clube para pessoas de fora, que são meros investidores, sem nenhum apego são lá dos Estados Unidos. Isso aqui é um bom negócio. Isso que o Renato explicou, quer dizer, pega dinheiro emprestado, tira dinheiro do clube, enfia sei lá onde. Eles são donos de um time da NFL também. Ou seja, para eles, assim, olha, tem uma padaria aqui, eu tenho uma loja de sapato ali, eu tenho uma concessionária de automóveis, são negócios que eu tenho. E o futebol não é só um negócio, é algo muito maior. Ou seja, é de fato um movimento muito forte. E tem uma coisa, né, Renato, que seria até legal falar, as experiências ruins também com donos de clubes, né? Você tem, por exemplo, o caso como o do Portsmouth, que foi comprado na primeira década do ano, lá para 2005, 2006, por um russo, Alexandre Gueidamak. O time foi campeão da Copa da Inglaterra em 2008, depois afundou. Foi para a quarta divisão pelas dívidas e pelo desempenho em campo. E foi a cidade que arrendou o estádio, o Fratton Park, e arrendou o clube para recuperá-lo pouco a pouco, porque o cara saiu fora. Ou seja, largou de mão. O Charlton, que é um time de Londres, também tem constantes manifestações de seus torcedores contra os donos, que são pessoas totalmente desconectadas da realidade do clube, que tem uma outra questão que é importante em clubes menores da Inglaterra, né? Eles representam uma comunidade. É o time do bairro, é o time da cidade. No caso do United, não, é o time do mundo, tem torcedor em tudo quanto é canto. Mas acho que é legal falar sobre isso, porque tem gente que ainda não entendeu a dimensão dessa manifestação e o que um clube de futebol representa para um torcedor na Inglaterra. E até antes de me aprofundar nisso que você está falando, só respondendo à pergunta anterior, se o time estivesse perdendo, ganhando, isso não teria acontecido, os torcedores do Manchester United se manifestam há 15 anos contra os Glazers, quando o time ainda era o time que ganhava a Premier League quase todo ano, quando o Alex Ferguson ainda era o treinador do Manchester United. O cachecol que você tem aí representa o Green and Gold Campaign, a Green and Gold Campaign, que é justamente os torcedores usando as cores originais do Manchester United, porque eles falaram, esse é o nosso clube original, é esse aí, ó, verde e amarelo. Não é coincidência que ontem você vê os torcedores entrando com fumaça verde e amarela, com bandeira verde e amarela, porque essas cores representam esse manifesto que acontece há 15 anos. Há 15 anos. E 10 anos atrás, em 2010, quando o Manchester United ainda era um time vencedor de Premier League, que esse manifesto ganhou essas cores. Porque 5 anos depois dos Glazers comprarem o Manchester United, eles já não aguentavam mais. E desde então, sempre que a gente vai na arquibancada do Old Trafford, sempre tem pessoas com esse cachecol, sempre tem uma faixa ou outra, Glazers out. E isso não é uma novidade. O que acontece é que eles não são ouvidos há 15 anos. E agora o tiro saiu pela culatra. Eles criaram a Superliga e isso serviu de gatilho para todos os torcedores do United falarem, não dá mais, não dá mais. E foi muito conveniente também, né, para eles, porque eles criaram a Superliga no momento de pandemia, os torcedores não estão podendo ir aos estádios para protestarem, então eles foram passando um monte de coisa que os torcedores não têm como se manifestar e achando que ia ficar por isso mesmo. E agora estão vendo que o buraco é mais embaixo. E o mais impressionante é que eles não falam. Você não vê os Glazers falando. Eles fazem um comunicado nas redes sociais, provavelmente um funcionário escreve ali um comunicado bonitinho e acham que vai ficar por isso. Os torcedores não aguentam mais. E como o Mauro falou, o United é o time gigante dessa história, mas muitos outros clubes menores. O que aconteceu com o Portsmouth é simplesmente triste. O Portsmouth é tradicionalíssimo aqui na Inglaterra.
E o dono chegou, e como o Mauro falou, foi para a final da FA Cup, parecia que ia ser uma revolução do clube. 2 anos depois, o clube endividado já foi para a 4ª divisão, acabando o clube. E tem toda uma comunidade em volta do clube. E são vários e vários clubes. Para ficar no exemplo de Premier League também, o Newcastle. Os torcedores do Newcastle não aguentam mais o Mike Ashley, o dono do clube. O Mike Ashley é dono da Sports Direct, aqui, que é uma rede de artigos esportivos muito grande aqui na Inglaterra. Se você vai no St. James Park, é placa da Sport Direct por todos os lugares. Nunca vi um negócio igual, nunca vi. E é outro que... Ele chegou a mudar o nome do estádio em dado momento. Chegou a mudar o nome do estádio, mas aí teve que voltar atrás. Não tem como. É um estádio com mais de 100 anos de história, é um clube com mais de 100 anos de história. Então, esses caras, eles não têm noção do que eles fazem para o futebol. O futebol é muito maior do que isso. E é isso que os torcedores estão tentando mostrar. E muitos, não falo todos, mas muitos no Brasil ainda não conseguiram entender. E aí justificam, primeiro, teve um ou outro caso de violência ontem, contra policiais, contra seguranças do Manchester United, que, claro, a gente é contra, mas isso não tira o mérito do movimento, não tira o mérito do que os torcedores estavam ali pedindo. E voltando ao que o Mauro falou, realmente, aqui na Inglaterra, dá-se muito valor para os clubes das comunidades. O entorno dos estádios, tanto de estádios de Premier League quanto de clubes menores, a comunidade ali vive, respira o clube. E às vezes até torce para um clube maior, torce para o Manchester United, mas torce para o clube menor ali da sua vizinhança em Manchester. Ou geralmente não, geralmente eles torcem mesmo para o time da 5ª divisão e vão lá todo fim de semana e são orgulhosos e falam que preferem torcer para esses clubes do que torcer para os clubes de Premier League, justamente por não ter esses bilionários mandando, por ainda ter a old school ali nas arquibancadas, todo mundo de pé, gritando, por poder pagar 10 libras só no valor do ingresso. Então, o movimento é muito maior do que boa parte dos torcedores do Brasil conseguiu perceber. E é um momento muito perigoso para o Brasil, que também estão querendo passar essas leis aí de clube-empresa e tudo mais. Então, os brasileiros deviam estar mais de olho no que está acontecendo aqui no Reino Unido. Que existem situações bem-sucedidas, caso, por exemplo, do Manchester City, do Paris Saint-Germain, do Chelsea, que são clubes que hoje, com o dinheiro que veio de fora, que viraram clubes ricos, né? São até muito questionados por muita gente em função da maneira como eles se transformaram em gigantes, né? Esportivamente falando. 2 deles se enfrentam, inclusive, amanhã, jamais sem o dinheiro dos Emirados Árabes, jamais sem o dinheiro do Catar. Essas 2 equipes estariam na semifinal da Liga dos Campeões, elas nem estariam na Liga dos Campeões, talvez. Ou se chegassem até essa competição, não avançariam até a semifinal. Isso é óbvio. O Liverpool, o Manchester United, o Real Madrid, o Barcelona, esses clubes vêm de Bayern de Munique, né, Juventus, Milan, vêm de uma outra fase. Claro, já tiveram donos também, alguns têm donos, mas não se transformaram de uma hora para outra. Não estou nem discutindo se é certo ou errado, a questão é que para o torcedor, eu entendo assim, para o torcedor do Manchester United é um negócio mais difícil de aceitar, pelo fato de que o clube já era um clube muito grande, já era um clube de muita torcida, internacionalmente falando. Um clube campeão europeu, campeão inglês várias vezes, e de repente é vendido para alguém que não tem nenhuma relação. Se os Glazers tentassem entender a cultura do futebol inglês, o que pensam os torcedores, e tentar fazer uma gestão voltada para aquelas pessoas, que fosse um bom negócio para eles, e ao mesmo tempo bom para a comunidade, bom para os torcedores, bom para quem segue o time, eles não estariam sendo xingados. Mas acontece que eles trataram, como eu falei, como se fosse mais um negócio. É só imaginar um empresário que tem vários negócios em diferentes ramos. Então o cara vai lá e compra um negócio, compra outro, vende, manda embora funcionário, contrata funcionário, vai à falência e está tudo bem. Um clube de futebol é muito maior do que isso, gente. Então não tem como, né?